Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje a gente começa o livro sobre a Europa. Tá aqui, ó, livro número 16. Dá para vocês darem uma olhadinha aí. Vocês têm esse material, né, do material regular. É um módulo muito extenso, a gente vai ficar um tempinho nele, porque tem muito conteúdo a ser trabalhado, né? Muito conteúdo, deixa eu só pegar esse reflexo aqui para dar uma melhorada. Muito conteúdo para ser trabalhado. A gente vai dar uma visualização aqui dentro dos limites, dentro das estruturas, né? A ideia do continente, vamos trabalhando isso. A princípio, eu gostaria que vocês entendessem essa parte aqui, ó, da ideia da formação de uma Europa comunitária. E para começar a aula dessa semana, a gente vai falar sobre a Europa. O que é a União Europeia hoje, a estrutura da Europa hoje, ela vem no pós-Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês se lembram de quando estudaram as guerras, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Europa ela se encontra numa posição muito complicada no pós-guerra, né? Porque você tem uma União Soviética fortalecida, né, liderada pela Rússia. Você tem os Estados Unidos da América sendo aí o centro do poder geopolítico, e você tem uma Europa fracassada. A Europa, ela foi o berço da guerra, né? Por mais que nós tivéssemos a expansão com Pearl Harbor para os Estados Unidos, ou a expansão do exército nazista em direção ao território russo, a gente sabe que a Europa ela foi o palco da guerra, principalmente por ter sido o berço dos regimes fascistas, né? Então, dessa maneira, a Europa ela se encontra muito debilitada. E essa delimitação, né, essa debilidade do continente europeu como um todo, vai fazer com que ele se torne dependente, né? Ele vai se tornar dependente principalmente da nação estadunidense, né? Essa divisão que nós vamos ter dentro da Europa no que tange ao Muro de Berlim, né? A Alemanha Ocidental, ou Europa Ocidental e Europa Oriental, né? Essa divisão do pós-guerra vai fazer com que toda a Europa Ocidental dependa dos Estados Unidos e toda a Europa Oriental, dependa da União Soviética, certo? Então, dessa forma, grande parte das nações europeias, vocês vão perceber aqui, ó, na comunidade, no SECA, que é a comunidade do carvão e do aço, né, lá no Tratado de Roma, vocês vão perceber que essas nações, elas começam com uma preocupação, né, muito, muito grande. Qual é a principal preocupação do continente europeu? É essa dependência que eles criam das principais potências, né, potências essas já mencionadas por mim. Então, assim, quero que vocês deem uma lida nessa parte do livro, né, eu quero que vocês leiam, né, e não só ler aqui no material didático, mas leiam também na internet, façam uma pesquisa sobre a dependência europeia no pós-Segunda Guerra Mundial. E o que eles fazem para delimitar, né, diminuir, inibir essa dependência? E aí a gente vai ver que eles têm as ideias dos blocos econômicos. Por isso a ideia da formação de uma Europa comunitária, como o trecho cita aqui para vocês. Entendem? Então, assim, existe uma preocupação muito intensa. A Europa, por exemplo, diferente do Brasil no período, não estava satisfeita em receber os financiamentos do Plano Marshall, né? Eles queriam uma independência econômica, porque eles sabiam que essa dependência seria prejudicial em algum dado momento. Então, para esse dado momento, para a gente começar falando sobre isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a dependência europeia no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente volta a se falar, tá bem? Vou passar as atividades para vocês aí lá na minha classe, na biblioteca, ok?